Olá, muito boa noite para você que acompanha semanalmente o programa Nossa História. E todas as semanas, pessoas importantes da nossa cidade vêm aqui para contar um pouco da sua história e também da nossa história, falando um pouco da cidade, das coisas de antigamente e trazendo a você, principalmente, que nos acompanha, aquelas lembranças gostosas de antigamente. E hoje mais um convidado, aliás, uma convidada especial, como sempre, todas as semanas. Eu costumo dizer que os nossos convidados são sempre especiais. E, além de especial, ela é uma autoridade também do nosso município. Nós vamos conversar hoje, dentro do programa Nossa História, com a vice-prefeita Maria Olga. Boa noite, Maria Olga. Tudo bem? Bispo, tudo bem? Tudo bem. Geralmente as pessoas que vêm aqui, embora sendo especiais, elas têm uma idade um tanto quanto avançada para contar as coisas do passado lá. Não é o caso da nossa jovem vice-prefeita aqui, mas que tem muita história para contar também, né, Olga? A gente vem de uma família onde se contava muita história também, né? Tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. E eu gosto muito de passar isso para os meus filhos, para os alunos, porque eu acho que é uma forma da gente preservar a memória, né? E mesmo porque na sua família, Bonfante e Peixe, a própria família fez a história também na cidade, né? Também, são duas famílias que ajudaram, né? Que colaboraram. Eu acho que a ligação, né, entre meu pai e minha mãe só veio reforçar essa ajuda aí que eles deram para a cidade. Mas eu acho que não só essas famílias, mas todos que estão, o que chegaram depois, né? Todos têm uma história e eu acho que muito importante, vocês estão de parabéns à televisão, você, com essa ideia inusitada, porque eu acho que é muito bom. Eu sou muito para saudosismo mesmo. Eu gosto muito de resgatar fotografias e história mesmo, contos, causos, como se diz. E, inclusive, eu gostaria que o telespectador soubesse que o Newton Prado, a Escola Newton Prado, é uma escola, é a mais tradicional junto ao Coronel Augusto César, né? De diferentes níveis, cada uma é a mais importante. E o Newton Prado passou por muitas fases, né, na vida dele, desde 1950. E hoje, a primeira vez, depois de toda essa reformulação educacional, é que nós temos uma pessoa que está dirigindo o Newton Prado, que é da cidade, que é nascida em Leme, que passou no concurso, que é a Marluce Cosar Terossi. Então, ela teve uma ideia maravilhosa, que mais ou menos é o que se faz aqui nesse programa. Resgatar a memória do Newton Prado, para que os alunos de hoje possam saber o que foi o Newton Prado, o que aconteceu no passado. E está sendo feito um trabalho muito bom, mais ou menos similar a isso que você faz aqui. Depoimentos de pessoas. Depoimentos de pessoas, de cada ano, né? Todos os cursos, lembranças de fatos interessantes. Nós estamos, assim, o pessoal que está no grupo levantando isso, contando fatos que se passaram com os professores, aqueles que eram bons, aqueles que não eram bons, aqueles que a gente achava, né? Mais exigentes. Mais bravos, menos bravos. E casos, assim, de disputa, aquele tempo tinha disputa, né, por quadro de honra. Todo mundo queria ficar no quadro de honra, queria ser o melhor. Então, muito interessante o trabalho e é mais ou menos similar, né, a isso que você faz aqui. Esse trabalho já está pronto? Não, está em andamento, está na fase de depoimentos agora. Depois será gravado um CD-ROM que será distribuído aos alunos, à população. Então, gratuitamente, inclusive, porque existe um grupo que vai subsidiar isso aí. Então, é um trabalho muito interessante. Está sendo feito por uma equipe de mídia da cidade, tudo gerado aqui na cidade, e eu acredito que vai resgatar, sim, definitivamente a memória do Newton Prado. Porque uma coisa que principalmente no meu caso, que vim de fora, nunca no Newton Prado, pelo menos na minha época, não sei se da sua você tem mais condições de abordar esse assunto, nunca ninguém falou a respeito de Newton Prado, a figura de Newton Prado, dentro da própria escola.
A gente sabia que era um militar que morreu, que mais nada. Não tinha não digo uma matéria, que seria demais também, mas sei lá, um momento, na aula de história ou coisa parecida para se contar. E, no meu tempo eu não lembro disso. Então, Bispo, eu tive a felicidade de ter mais contato com essa história de Newton Prado, porque meu pai era um fanático por Newton Prado, né? Inclusive, meu pai tem textos, poesias feitas especialmente a Newton Prado. Então, eu convivi muito com isso. Inclusive, conheço bem a história, particularmente eu, meus irmãos. E toda vez que tinha alguma coisa na escola, eu gostava muito de declamar poesia e tudo, eu me atinha a fazer nas festas cívicas, mesmo que não fosse específica do Newton Prado. Eu sempre gostava de declamar as poesias do Newton Prado. Então, ou contar a história e tudo. E eu acho que isso foi uma felicidade, uma particularidade mesmo importante, porque realmente eu me lembro de um jornalzinho que o Newton Prado editava na época, e entre os alunos, a gente mesmo que editava e tudo, que já vinha dos antepassados do Newton Prado, e a gente continuou editando com o Grêmio e tudo. Então, como é que chamava o jornal? Era o Eco, acho que era o Eco. E eu não me lembro bem, inclusive, depois o Dr. Paulo Peixe que vem aqui às vezes e ajuda você. Ele deve ter, inclusive, exemplares, porque ele participava da diretoria e depois passava para a gente que era mais nova, tudo essa ideia. E nesse jornalzinho tinha um específico para falar de Newton Prado. Então, contar a história de como ele morreu, né, de como ele juntou os 18, o que aconteceu na praia do Forte. Então, era interessante isso aí. Newton Prado é nascido em Leme, né, Bispo? Na fazenda Criciúmal, né? Os pais eram lemenses, eram lavradores da usina Criciúmal. É nascido em Leme, estudou no Coronel Augusto César, tem toda a história dele lá, e estudou lá no Coronel, depois foi servir o exército, saiu da cidade e acabou morrendo, né, em defesa da pátria. E depois, em 1964, houve o traslado, houve uma tentativa de trasladar os restos mortais, porque ele foi enterrado no Rio de Janeiro. E essa história, eu sei bem dessa história, porque o meu pai fazia parte, era o presidente da comissão, na cidade montou-se uma comissão, e ele lutou muito para trazer. E em 64 frustrou, não deu certo. Houve uma época difícil. Isso que eu ia falar. Também, né? Entre 63 e 64 eclodiu a Revolução, aí complicou, né? Ele era um herói e na época nós podemos considerar um subversivo. Um rebelde. Um rebelde ao regime. Então, sufocou isso aí e isso voltou a ser levado em prática na administração do seu Joaquim Troia, que o João Mancini era vice-prefeito, hoje padre, né? E o João Mancini se interessou muito por isso. Então, levantou de novo essa comissão, pôs novos elementos na comissão e começaram a fazer os contatos com a família, com o irmão Rui Benaton Prado, em São Paulo. A família, apenas para esclarecimento, quando ele foi servir o exército, a família foi embora junto também? A família, os pais faleceram, né? Os pais já haviam falecido e ele era o mais novo de vários irmãos. Hoje não tem ninguém aqui da Tem família? uma irmã enterrada no cemitério. Não é vivo nada? Não. Tem uma irmã. Tem, não em Leme. Esse Rui Benaton Prado é vivo ainda em São Paulo. E o Newton Prado era de uma família de 4 irmãos e essa irmã faleceu bebê, pequenininha, aqui em Leme, né, na fazenda, e foi enterrada no cemitério. Até hoje está lá o túmulo dela, é um túmulo todo antigo mesmo, todo com gradil, naquela parte do lado direito de quem entra do cemitério, aquele lado que tem muito túmulo de criança, inclusive muito túmulo sem nada hoje, né? Mas ali está ela, a irmã dele, que faleceu aqui. Aí a família já havia falecido o pai e a mãe, e quando ele foi, e naquele tempo não saía com 18 anos, né? Eles já saíam com 15 e 16. Era diferente mesmo. Eles queriam ser militares, eles iam procurar, e aí ele foi, e a família, a essas alturas, já tinha um irmão aqui,
que depois também foi embora para São Paulo, e hoje formou-se advogado, tudo. Eu acho que se aposentou como promotor em São Paulo, esse Rui. E foi esse Rui que ajudou para trasladar os restos. E esse Rui Benaton Prado, porque o Newton Prado era... quando mesmo? Em 1976. 76, 10 anos, 20 anos depois. Não. 64? 64, 12, 13 anos depois, foi quando acalmou a questão né, da Revolução, tudo. E o seu Joaquim Troy se interessou muito também, se dedicou muito a essa causa, e os Lemense puderam trazer. Foi uma coisa assim muito bonita, eu me lembro muito bem disso, que foi um enterro mesmo. Teve uma solenidade? Teve uma solenidade, uma comitiva, os restos vieram de avião até São Paulo, em caixão de zinco, lacrado direitinho, de São Paulo para cá. Uma comitiva de vários carros da cidade, familiares. Foi muito bonito, foi um enterro mesmo pela Via Anhanguera, entrou na cidade pela Avenida 29 e foi trasladado. Isso foi no 29 de agosto, não? Não, tem a data ali, foi perto, foi nas semana, não foi no dia, mas foi nas festividades. E aí houve o enterro, assim, mesmo, tudo muito direitinho. Então, hoje, nós temos um túmulo, né, monumento. Na praça. Na ali, praça, né? Barbosa. E depois foi cercado, porque aí houve alguns problemas com o bus. Você se lembra daquela história? Viviam pichando, depredando, e puseram coisas lá. Então, depois disso, melhorou, né? Fizeram o gradilzinho e todo dia 5 de julho, que é o aniversário de morte dele, há uma homenagem, você sabe, a prefeitura faz junto com a Câmara, faz uma homenagem, né? Com a participação do tiro de guerra, agora da Guarda Municipal. Mas ainda, não, eu acho que ainda não se chegou à homenagem que ele merece, que o Newton Prado como herói lemense mereceria. Eu acho que mereceria, assim, né, mais, eu acho mais, né? Mais coisas, mais. A história ainda não foi bem contada, ainda não está terminada. Eu acho que falta muito ainda. Eu tenho muito material, a gente tem muito em casa, porque meu pai era realmente um apaixonado por Newton Prado. Seu pai chegou a conhecê-lo pessoalmente? Não. Meu pai não. E ele era um apaixonado mesmo por Newton Prado, sabe? E contava pra gente, reunia o grupo de amizade nosso para conversar sobre Newton Prado. A sua casa era um centro de cultura, centro musical, centro poético? Olha, Bispo, a gente tem muita felicidade, tem uma história assim muito boa que poucas pessoas têm, né? Um resgate desse para fazer. A minha família, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, eram pessoas que estudaram, né, que tiveram a possibilidade de estudar. Meu pai era professor a nível superior, formado em filosofia pela PUC de Campinas. E minha mãe, professora, naquele tempo saía daqui para fazer o ginásio em Araras, né, que não tinha o antigo ginásio, e depois se fazia o normal na tradicional escola de Pirassununga, que era assim o marco do Estado em termos de... Então os dois eram professores, então é impossível não se lidar com leitura, com escrita numa casa de professores. E o meu pai, isso aí eu preciso contar, porque isso me faz muito bem. Aliás, ela está falando do pai. O senhor Paulo Bonfante, né? Isso. É bom frisar. Meu pai, o Paulo Bonfante, e minha mãe, Maria Amélia, da família Peixe, né? E hoje meu pai dá nome a uma escola no bairro São Manuel, né? Ao lado do Santana ali. É uma escola muito boa, uma escola de ensino fundamental, e cuja diretora é a atual secretária de Educação, a Giovana Espadoto, que faz um trabalho muito bom lá na escola. E o meu pai vem de uma família de pessoas humildes, realmente, de pessoas do trabalho. Porque os pais, o meu avô e os irmãos do meu avô, tinham a fábrica de carrocerias, né? E todos... imigrantes italianos? Imigrantes italianos vieram para o Brasil. Meu avô era o mais velho, nasceu em Juiz de Fora. Como chamava? João Bonfante. João Bonfante, era o mais velho de todos, e quando vieram, pararam em Minas primeiro, e meu avô, a minha bisavó veio grávida do meu avô, e ele nasceu em Juiz de Fora. De Juiz de Fora, os italianos se comunicavam, porque cada grupo ficou num lugar. Espalhou bem, uma né? família ficou em São Paulo, uma família ficou... E
a nossa região, entre São Paulo e Ribeirão Preto, ela foi muito favorecida, porque eles vieram muito para essa região. E eles tinham um casal que ficou em Jundiaí, um casal amigo, que ficou em Jundiaí. Então, eles resolveram vir de Minas com o meu avô. Mas minha avó já esperava o segundo filho, que é uma filha que nasceu em Jundiaí. Depois acabaram vindo para Leme, porque Leme, eles perceberam que Leme não tinha nada nessa área de ferro, de fundição. E meu avô e meu bisavô trabalhavam com isso. Então, o importante é que o jovem de hoje saiba que as mulheres, as esposas, também trabalhavam na fundição. E tanto a minha bisavó, depois a minha avó, que casou-se com meu avô, elas iam trabalhar na fundição. Onde era essa fundição aqui em Leme? A fundição era onde hoje, é naquela esquina da Newton Prado com Armando Salles de Oliveira, onde foi o rei dos móveis ali. Sei. E atualmente é uma loja de ferragens. De vendas de ferragens, E ali era tudo ali, era tudo deles. Desde a esquina de baixo, onde hoje está se construindo ali, tem a esquina na Padre Julião. Tem um tapume ali. Tem um tapume, né? Que está fazendo qualquer coisa. Ali, dali para cima, para cima, passava por toda a Armando Salles de Oliveira, virava onde hoje é a Caixa Econômica Federal, descia lá na outra esquina da Padre Julião e juntava. Era todo o quarteirão. E ali era uma fábrica muito grande que eles fizeram. Do lado era a casa dos meus bisavós, que depois foi minha também, que eu morei. Era do lado da Newton Prado. E do outro lado eram casas dos empregados, dos funcionários, em toda a extensão. E a cidade acabava ali também. A cidade acabava ali, realmente. Acabava ali onde é a Padre Julião hoje. Que dali para baixo. Isso aí, 1000 e quanto? Olha, 900, antes, eles vieram da Itália por volta de 1800, entre 1898 e 1900. Até quem tem bem esse levantamento genealógico aí é o Antônio Carlos, que é o Carlos Antônio da Mecânica, que vem a ser meu primo, filho dotado. Eles fizeram a árvore, tudo direitinho, eles têm bem certinho essas datas, mas por volta disso, mais ou menos, E depois, meus avós se casaram, tudo, meu pai nasceu em 1921. Meu pai é nascido em 1921. Essa foto aqui é da família Bonfante. Isso. Essa foto é do casamento desta minha tia aqui, da minha tia Anitta, que está aqui, ó. Olha lá, peraí que nós vamos mostrar lá. Tá. Eu vou apontando aqui. Isso. Aqui? Esse casal não, o casal de branco, de terno branco é o marido. É o casamento dela. Sei. Ela é viva até hoje, ela tem 97 anos. Ela é viva, é a única remanescente da família. Mora aqui em Leme, tudo, é a única remanescente. A Anitta, que a gente chama de tia Nica, que é a única que ficou. Ao lado, vindo para cá, está o casal, meu tio Vitório, que todo mundo conhece, que foi prefeito da cidade, né? Com a esposa, que era o filho mais novo, com a Aparecida. Descendo agora, porque aí já começa a outra geração. Aqui no meio, ó, está o casal Carlo Bonfante, que dá nome à avenida, e Fegra Razia Bonfante, que era o casal. Aqui do lado aqui. Que é o casal que começou tudo, né? Ao lado, meu avô, João, que era o mais velho, e minha avó, Maria Isabel, tá? Que são os filhos. Em cima, eu estou indo nos filhos primeiro, não, indo para lá, aí é meu pai, né, já é outra geração. Aqui, olha, é o casal, a minha tia que nasceu em Jundiaí, tia Maria com o marido, que chamava-se Secondo, eram uns nomes diferentes, Secondo Bonfante. Secondo Lenzi, casado com a Maria Bonfante. Ela que era Bonfante. Ela que era Bonfante. Ao lado, Elizabeth Bonfante, era a mais nova de todas, já faleceu, era solteira, foi freira, era freira, já faleceu. E essa criançada aqui? Agora está faltando o meu tio Guilherme, que está aqui, com a esposa, né? E em cima está o Beppe, que era o José, vindo para cá, um pouquinho mais para cá. O José, mais para cá. Aí, o José e a Maura, que era o outro filho. Tá? Eles eram... A criançada é interessante. Lá na primeira ponta está meu pai, lá em cima, ó. Aí depois a gente vai descendo, essa sentadinha
Posso pôr óculos, viu? Pode pôr óculos. Ela tá, a idade da Olga... Essa é a dona Malala. A Malala Bonfante, ó. Que é esposa do seu Lair. Ah, sim. Tá? Esposa do seu Lair, isso. Aqui é meu tio Carlos, meu tio Galego, que a gente falava, que também faleceu. A minha tia Nena, irmã do meu pai, mãe da Gilda, que também já faleceu. Aqui é a única filha do casal que nasceu em Jundiaí, a Vilma. É a única filha, Vilma Lense, é viva, mora em Jundiaí. Aqui, olha, a minha tia Lígia, que é uma que ela morreu com 31 anos, irmã do meu pai, ela sofria problemas cardíacos, morreu com 31 anos, irmã do meu pai. Aqui, olha, este aqui é o Carlos, o Dr. Carlos Albano Bonfante. O Tato, que agora os filhos cuidam da mecânica Bonfante. Aqui é a minha tia, irmã do meu pai, a mais nova, Maria Aparecida, que a gente chama de tia Sidoca, né, que é casada com o tio da sua esposa, né? Aqui é o José Carlos Bonfante, o filho único do Vitório e da Aparecida, que faleceu também. Aqui, olha, sentado aqui, é o Milton Bonfante, filho do Guilherme e da Clara, que é vivo hoje, casado com a dona Lula Bonfante, que tinha Maria do Carmo, eu acho que você lembra também. Essa loirinha aqui é a Sidoca Bonfante, que tinha a Sidoca morena e a Sidoca loira. Esta era a morena e esta é a Sidoca loira, filha do tio Beppe com a tia Lola, que é viva, tudo, até hoje, tá? Aqui, olha, está a Miriam Bonfante, que é a irmã do Milton, filha do seu Guilherme, viva também, hoje. Aqui está a Carminha Bonfante, que é irmã da dona Malala, irmã da Sidoca, viva também até hoje, passeia muito pela praça, pelo jardim. Então, aqui está toda a família no casamento até a segunda geração, né? Terceira, né? Porque já tinha porque já tem aqui, ó, os filhos e os netos. E hoje nós somos a quarta geração, né? E os nossos filhos já são a quinta e já temos a sexta geração também. Você está falando em quarta e em quinta, nós vamos para o primeiro intervalo, então. E voltamos já para o segundo bloco, hoje recebendo a vice-prefeita da nossa cidade, a Maria Olga Peixe Bonfante Anitelli. Nós voltamos já com Nossa História. Não enxerga no monitor. Eu? É. Não, eu não enxergo, gente. Preciso pôr o óculos, eu não enxergo, não tem jeito. Ela é cega, é algo... Muito bem, estamos retornando com o programa Nossa História, indo agora para o segundo bloco e hoje recebendo a Maria Olga, a nossa vice-prefeita. Nós fizemos nesse primeiro bloco, ela, lógico, um apanhado geral da família Bonfante, quando chegaram, o que faziam, enfim, mostrou uma foto em que a família toda está reunida lá por uma ocasião de um casamento e nós vamos partir agora para um outro segmento dentro do programa de hoje e começando com política, porque o pai da Olga foi muito ligado à política, o senhor Paulo Bonfante, né, Olga? Ele chegou a ser vereador, inclusive, né? Chegou a ser vereador, muito ligado. Depois, quando nós tivemos a intervenção no município, né? Ele foi convidado para ser o secretário de Educação do interventor Campanhã. Então, meu pai sempre mexeu com isso. E prova disso é uma fotografia que a gente trouxe. Aqui, ó. Essa fotografia é no Coreto do Jardim, né? Lá no Coreto. O primeiro Coreto. No primeiro tradicional Coreto, em 1954. O verdadeiro. O seu Orlando Leme era candidato a prefeito. E meu pai era assim, naquele tempo era MDB, Arena, né? Nossa, meu pai era louco pelo MDB e gostava muito. Então, aí ele está nessa fotografia, com certeza, falando bem do seu Orlando Leme, né? Acompanhado das pessoas que tinham também afinidade com o seu Orlando. Por exemplo? Nós vemos ao lado de lá, né? Lado esquerdo, esse senhor é o pai do seu Plínio Leme. É o seu... Eu não me lembro certinho o nome dele, mas é o pai do seu Plínio. Do lado, parecendo a cabecinha ali, o adorável seu Bruno Lazzarini, que era uma pessoa maravilhosa, né? Muito bonzinho e tal. Uma pessoa muito boa. O seu Abrão Mansur. Seu Abrão, pai da Terezinha Mansur, né? Falecido num acidente, que a gente
Esse é meu pai, né? Olha, essas pessoas, algumas pessoas a gente não tem assim muita certeza, né? Então eu não quero. Esse é o seu Gato Preto, que todo mundo lembra, que tinha sapataria. Mário, né? Não, Mário era o filho. Mário era o filho. Ah, esse é o pai. Esse é o pai dos Gato Preto todos aí. Que também era ligado à política. E tá com um belo chapéu aqui. Nossa, e tá de terno, né? Olha como era. Um cigarrão aqui. Isso não faltava, né? Este militar aqui, ó, nós todos conhecemos e hoje voltou para Leme, é o Capitão Barbosa. Capitão Barbosa, que nessa época era sargento do tiro de guerra, né? Mora em Leme e hoje o Capitão Barbosa ajuda muito na parte cultural, é voluntário do museu. Aliás, ele está devendo aqui uma visita. Isso, eu ia até falar, é uma pessoa, né, que tem muita história também para contar. Daqui, mas passou na mão dele todos os jovens. Todos os 18 anos aí. Né? E ele já está em Leme faz tempo, né, Bispo? Ele já voltou para Leme faz tempo, mora aqui com a esposa, então eu acho que ele tem muita coisa para contar. Aqui? E do lado ali, nós esquecemos o seu Valdemar Demarque, ó, aqui, ó, que aparece ali pela lateralzinha, e eram bem jovens, né? Isso, todos com bastante cabelo ainda lá, o meu pai, seu Valdemar. No caso aqui, o seu pai deveria estar abrindo o comício ou não? Eu acho que não. Eu acho que ele estava mesmo. Não tem nenhum aqui, né? Eu não vejo. Aí acho que não. Não dá pra. Eu acho que não tem, não. Não tem, não. Não tem, Orlando. Acho que ele estava abrindo. Ou ele estava abrindo para o senhor Orlando chegar, ou o candidato chegava depois, né, Bispo? Entrava triunfalmente, era diferente, né? Tinha toda a preparação. Aqui também é uma outra foto. Aqui, essa fotografia é muito interessante, era do meu pai também, embora ele não esteja na fotografia, é a inauguração da Escola Maria Joaquina de Arruda. Opa. Desculpa. Que na verdade foi a segunda escola, né, depois do Coronel. E quem trouxe essa escola foi o então prefeito, o senhor Armando Coelho, que está aí, né, Bispo, na fotografia. Isso. Ao lado, o governador do estado, né, professor Carvalho Pinto, que foi um governador maravilhoso. O seu Orlando Leme está nessa, né? Ali atrás do seu Armando Coelho, ó. Aqui, ó. Isso, o seu Orlando bem novo ainda. Aqui. E o Izzy Carvalho, que nessa época era o Luiz Henrique, né? Filho da dona Laura e do doutor Nicanor, e sobrinho, né, do seu Armando, e que acompanhava. Esse senhor é um acompanhante do governador, que na verdade a gente também não tem certeza do nome. Devia ser um assessor, e o governador veio inaugurar o Maria Joaquina de Arruda, isso aí mais ou menos em 1962, né? Que o Maria Joaquina é de 1962. Uma escola que moderníssima para a época, porque nós só tínhamos o Coronel uma escola tradicional. E o Newton Prado como ginásio, né? 62? Mas o Newton Prado, ficou muitos anos funcionando no Coronel. O Newton Prado foi para o prédio, mais ou menos junto com a Maria Joaquina tivemos. Né? Então eram escolas assim com prédio arrojado. Maria Joaquina é uma escola que deixou a população muito feliz, porque era um prédio arrojadíssimo para a época, né? Falando em Newton Prado, essa aqui é uma sala de aula do Newton Prado? Isso. Nós estamos falando muito de Newton Prado, porque eu acho que o Newton Prado, para nós, estudantes da época e tudo, foi uma marca. Ali passou-se tudo, né? Ali a gente, era o reduto das amizades, né? Ali passaram todos os lemenses e numa fase em que a gente guarda as recordações, porque de primeira a quarta série a gente tem marcas na educação da gente e que não são assim lembranças. Mas agora, a partir da adolescência, que nós já estamos aí hoje no fundamental, né? Aí as marcas são que aí você começa a se tornar, não amplamente, mas ter uma certa independência. Você já começa a buscar o seu caminho, né? Você começa a ter um relacionamento amoroso. Isso, emocional, né? Amoroso. Então, eu acho que as marcas mesmo, assim, as lembranças, se você parar e começar a lembrar, você lembra, assim, menos coisas quando você tinha de 7 a 10 anos, né? Às vezes você lembra coisa de antes dos 7 e vai lembrar depois dos 10, 11, 12, você não esquece mais nada. É o caso do homem quando faz o tiro de guerra também, que é um ano que não se esquece jamais, inclusive os colegas. O que a gente ouve falar, né? Que nunca mais esquece. São marcas, né? Depois é o namoro, o casamento, o nascer dos filhos, e são marcas. Eu acho que a escola
e é uma marca forte nesse período, e o Newton Prado foi uma marca... Aqui é uma classe sua? Olha, essa é a turma de 1968 do Newton Prado, a formatura do antigo curso normal, hoje magistério, né? Que está terminando também. E é aquela foto que você reúne todo ano, hein? Isso, essa foto, a gente se reúne a cada 5 anos, desde a formatura, e esse ano estamos nos 35 anos de formados, e a gente acaba tirando a fotografia nos mesmos lugares, com o pessoal que... Só muda a fisionomia, né? Com certeza. Muda a fisionomia, né? E alguns que não vêm, alguns que faleceram, nós já temos alguns que faleceram. Mas aqui, de uma maneira geral, quem são aí? Só para citar alguns aí. Olha, minha turma é o Paulo Ciccone, hoje dono do Jornal Atual. Nós temos deixa eu ver direitinho aí, as pessoas que a gente... O Remunhão, um dos Remunhão, aqui, né? que hoje, que ele casou-se com uma irmã da Paula, da Magic Paula, lá do basquete, e hoje mora em Piracicaba e é treinador de um time de basquete de Piracicaba. O do lado do Remunhão a gente chamava ele de Formigão. Ele é irmão do Pedro Tonoli. O Fernando, o Fernando Formigão, porque comia doce da hora que chegava a hora que ia embora. Pensei que ele comesse formiga. Não, comia doce mesmo. E a Verinha Queiroz, que hoje casada com mora também lá no Vale Verde, a Vera. Nós temos quem? A Sandra Donadel, que está aí nessa fotografia. A Maria José Carvalho, que casou-se, hoje é uma psicóloga importantíssima em São Paulo, faz um trabalho na USP de São Paulo. Filha do seu Joves Carvalho, é da minha turma também. E é um pessoal que a gente não esquece nunca. Essa foto é de 68? É de 68. 68. Isso. Essa aqui, 98. Isso. 30 anos depois. 30 anos depois, nós tiramos embaixo da árvore, de uma famosa árvore lá. Aqui já tem, a gente percebe que são menos pessoas, que já não estavam todos. Mas está aqui o Remunhão. O Remunhão, o Flávio, que na outra eu tinha esquecido de falar, o Flávio, ele é... E o Debrandi. E esse é o professor Jorge Devitt, que todo mundo, ele participa de todos os nossos encontros. Não, desculpa, o seu professor Jorge é o outro, esse aqui é o Formigão. Esse aqui é o professor Jorge. O Formigão hoje é um... Geólogo, né? Geólogo, e está morando lá pelos lados de Goiás. É um geólogo que trabalha nas pesquisas internacionais, inclusive, aí esse pessoal está, né, tá todo o pessoal, né? Os jovens, a dona Claudete Lenzi também, que é uma professora que está ali, aqui, ó, que que nunca deixa de vir nos nossos encontros. Dona Maria Chaim, que está aqui, ó, é a dona Maria, e essa é a dona Creuza. É uma professora que era de Pirassununga, e ela nos dava os trabalhos manuais. A gente aprendia a bordar, pintar, fazer ponto cruz, bainha, tudo nas aulas de artes na escola. Você aprendeu esse negócio de bordar, costurar, cozinhar... Na escola. Porque em casa não tinha essa coisa de, não, as filhas têm que saber cozinhar. Tinha sim, não tanto por parte da minha mãe, como por parte da minha avó. Sei. Tinha dia de reunir as moças para aprender crochê e tricô, que eu tinha uma tia que fazia muito, então tinha horário de todas irem na parte da tarde, depois da escola, para aprender, as netas. E cozinha, ela fazia a gente ficar meio por perto e tal. Agora, desde da escola Coronel, todas as professoras da escola antiga, elas tinham um dia, um horarinho que elas ajudavam, que elas nos ensinavam a bordar. Desde a primeira série, com 7 aninhos, a gente já aprendia a pregar botão, aprendia a fazer a barra, a gente levava os pedacinhos de pano e tem guardado até hoje lá. Depois prosseguia aquilo, e todo final de ano havia uma exposição dos trabalhos dos alunos no Coronel. Então, a escola se preocupava com isso, tá certo? E as famílias, através dos avós, dos pais, também, viu, bispo? As meninas tinham que saber, no mínimo, cozinhar e bordar. E os rapazes iam trabalhar com os pais. Porque na sua casa são só mulheres, né? São 3... As minhas irmãs, 3 filhas e um filho. Um moço mais novo. E nós 3 somos professoras, fomos estudar, as 3 são professoras, né? Mas essa habilidade aí, hoje, se a gente analisar pelo lado
psicológico desse tipo de aprendizagem que a gente tinha antigamente, vai ser condenado isso aí, porque fala que não era opção. Você passa isso para suas filhas hoje ou não? Olha, senta aqui para aprender a costurar? Não, porque eu acho que hoje as coisas mudaram, elas têm que querer. E antigamente não se questionava se a gente queria ou não, se a gente gostava ou não, né? Tinha que seguir a linha da mãe que aprendeu, da avó que aprendeu. Agora hoje eu acho que a gente fazendo em casa, elas vão se despertando também, né? A gente fazendo e sempre querendo que alguém esteja por perto. Agora, nem todos têm as mesmas habilidades. E antigamente não se olhava isso. Não interessa se gosta, se não gosta. Se faz bem ou não, tem que fazer. Eu me lembro que eu tinha uma prima que chorava tentando aprender. Não aprendeu. Ela chorava e ela não podia levantar da cadeira. Ela casou com um milionário e ficou bem. Não casou com um milionário, mas não chegou a casar. Mas ela chorava. Ela chorava, falava, posso levantar? Não pode, não acabou o horário. Fique sem fazer nada, mas você vai ficar. Isso era uma tia, não era nem professora, era uma tia nossa. E eu já gostava um pouquinho mais, a minha outra prima também, nós aprendemos um pouquinho melhor. Mas essa prima, ela chorava, eu guardo isso comigo. Então, você vai fazer isso com os filhos hoje? Não tem condições. Né? Além de não conseguir, a sociedade mudou, os objetivos deles são outros, e mesmo os da gente hoje como pais, né? Encaminhá-los, hoje a situação de vida é outra. Então, você questiona se eles querem aprender. Agora, antigamente, não. Agora, eu acho que eu não tenho nada a achar que estava errado, não. Eu acho que era a forma de pensar do pessoal e para mim, eu acho que respeitava. E divertimento, não era só estudar? Divertimento, eu também fui muito feliz na minha juventude, na minha infância, porque o meu pai era muito bravo, até nem posso falar bravo, mas era um homem muito fechado, né? Muito sério, muito exigente. Paralelo a isso, a minha mãe era uma mulher muito moderna para a época. E minha mãe veio de uma família que o meu avô, pai dela, era promotor de justiça. E que era o Dr. Peixe, né? E o meu avô criou os filhos numa situação muito moderna para a época. Então, ele levava as filhas, os filhos, para acompanhar os tribunais de júri em Ribeirão Preto, que ele era filhas e filhos assim, adolescentes. Ele levava os filhos para passear. E era uma família que tinha condições financeiras, né? Tinha carro bom. Então, a minha mãe foi criada com muitas regalias, assim, que participava de tudo. Foram todos estudar em Araras. Naquele tempo, sair os filhos para estudar em Araras era uma aberração. E elas foram estudar. Então, meu avô era muito moderno. Eu falo até hoje que meu avô... Então, os opostos se atraem, né? Os opostos se atraem. Fechado, muito rígido, fechado. E minha mãe muito solta. Minha mãe sempre mocinha. Ela fazia parte do time de basquete de Araras. Viajava com o time naquele tempo. Então, ela... Era uma ovelha negra, né? Acho que para a época Rita Lee da época. Mas as irmãs também. A família todas gostavam de jogar, passeavam muito. E eram 8 filhos, 6 mulheres, né? Então, ela passou essa liberdade, esta forma de agir para nós, ligada às barradas, né? Que o meu pai dava, até por necessidade da época. Nós tivemos muita sorte, nós tivemos uma turma muito boa, minha turma era muito boa e passeei muito também. Então, peraí que você vai contar daqui a pouco. Passeamos muito também. Vamos para o terceiro bloco, daqui a pouco nós voltamos para continuarmos o papo aqui com a Maria Olga. Até já. Muito bem, voltamos para o bloco final do programa Nossa História, que hoje está conversando com a nossa vice-prefeita, a Maria Olga. Olga, esse álbum aí é coisa... Isso são carnavais. Isso é interessante, né? Então eu acho que... Vamos começar com... Tem vários carnavais, reportando a 68 ainda, ó. Esse era o carnaval do antigo Clube 29, né? Antigo 29 de agosto. Eu gostava muito de carnaval, ganhei muitos troféus de foliona. Você tá onde aqui? Eu tô aqui, ó. Esse com uma máscara aí. Chamava Máscara Negra o bloco. Máscara Negra.
Esse aqui é o Zelão, você lembra dele? Casou com uma moça de Santa Cruz. Ah, ele foi guarda rodoviária. Isso, isso. E esse é o Aranha. O Aranha que hoje tem uma firma de plotagem de carros com os filhos. E tinha outros, o bloco era muito grande. E o salão era enorme, né? Comportava toda a sociedade. Eu não sei, né? Comportava, eu não sei como comportava, mas comportava. Se mostrar da época. Esse salão hoje, ninguém acredita. Ninguém acredita que hoje é o Bárbaros. É o Bárbaros. É ali exatamente. E aí ali. E o Bárbaros teve Não, o Bárbaros foi crescido daquela outra parte do fundo. Parte, não, dizer, o salão terminava ali onde a gente entra, naquele arco, que era um arco delicioso de ficar, porque onde as paqueras todas eram um arco. Passava tudo por ali. Tudo por ali. Era muito bom. Muito bem. Aqui já tem a fotografia do mesmo, mas essa turma toda, ó. Era um bloco que chamava Máscara Negra, naquela época aquela música Máscara Negra, tanto riso, tava no auge, né? Isso aí era obra do Garibaldi, não? O Garibaldi ajudava bastante também a gente. Ele não está porque ele tinha nesse dia, ele tinha nós competíamos aqui, era um outro bloco dele, mas ele nos ajudava também. E aqui está o pessoal, né? O Remunhão, o Carlão Diniz, a Sônia Donadel, a Ângela Fioco, essa moça é a Glenda, que hoje casou com o Edmar, irmão do Edjalma Gonçalves, sei. A Glenda Idebrandi. Esta moça é a Cristina, elas foram embora daqui também, a mãe dela ela morava em frente à Maria Joaquina. A Tereza Diniz, que hoje casou com o Toninho Carvalho, né? Irmã do Carlão, casou-se com o Toninho e foi para... Isso aí que ano é? Isso é 67, ó. 67. Carnaval de 67. E tudo de perninha de fora, hein? Tudo de bermudinha, joelho de fora, né? A bermudinha era, os meninos eram... E o engraçado e o interessante, graças a Deus, que aqui era a sacada do clube. Era um vitrô aí. Então, aí nós estávamos naquela... Não, aqui nós estamos ao contrário. Aqui a gente entrava, para entrar no salão, tinha os banheiros... tinha isso, era um corredor aqui. Os banheiros estariam aqui para cá, ó. Então aqui era uma... Não, sabe por que eu estou falando da sacada? Nunca ninguém se atirou lá de cima, né? Você tem alguma... Imagina! Apesar da bebedeira toda, no carnaval, nunca ninguém... Pelo contrário, lugar que todo mundo adorava ficar, e refrescante no carnaval. Delícia, né? E nunca ninguém, olha, hoje precisou fechar, lacrar, né? Não, nunca. O pessoal bebia e tudo, mas não tinha essas coisas que tem hoje, não. Você também bebia, Olga? Não bebi. Não bebia porque eu não gosto de beber. Nunca gostei até hoje. Nem no carnaval? Não, nem no carnaval. Nunca bebi. Porque eu não gosto. Me faz mal, não gosto. Agora, tem gente que gosta. E hoje tem muita gente que gosta. E não é porque eu não gosto, não. Eu acho que quem gosta se diverte. Aqui o que é mesmo? Esta fotografia aqui é de 60, daquele ano, né? Tanto que eu tô com aquela fantasia. O concurso de Rainha do Carnaval. Ah, sim. Que nesse ano ganhou a Mércia Aissar. Você lembra dela? Irmã da Glória, que foram embora, elas moram em Joinville agora. Isso, a Mércia era enorme de gorda. Ela ganhou de rainha. E nesse tempo... rainha Moma. Não, mas nesse tempo é interessante. As rainhas eram escolhidas por gostarem de carnaval. Não era mais bonito ou mais feia. Disposição mesmo, né? Quem gosta, quem ia todas as noites, quem se fantasiava. Então, não era que a mais bonita ou a mais sensual, não. Eram as mais que dançavam. Vamos ver aqui. A Marília Debrandi, Marília Peixe, minha prima. Debrandi, hoje casou-se e mora em Rio Claro. Esta é a Iselda Amaral. Iselda. Que hoje está fora, né? Vive nos Emirados Árabes, né? Itália, Emirados. Isso. Essa é a Mércia que ganhou e eu. Você? Esta é a Sandra Qualia, que também você lembra que tinha sido a rainha do ano anterior, de 66. Então a Sandra, eu, a Marília e a Iselda fomos as princesas e a Mércia ganhou de rainha. Então era uma maravilha subir nesse palco aí para... E depois davam... Nossa Senhora, a gente ficava famosa. Ficava famosa. Vida. A hora que descia do palco, todo mundo queria conversar. Nós já chegamos na fama. Não sei se essa fotografia você gostaria de mostrar, mas é muito boa. Muita gente não sabe que o Aguinaldo Raiol, famoso cantor, né? Ele esteve em Leme em 1966. E quem era prefeito era o meu tio Vitório Bonfante, nessa época. Então, ele foi recepcionado na casa. Na casa lá. Que existe até hoje a casa. Que existe até hoje. Agora está reformando, né? Está reformando. Uma pequena reforma, né? Pequena, nossa, muito pequena.
E aqui, o que meu tio Vitório fez? Reuniu a família, as sobrinhas, porque todas queriam se aproximar do Aguinaldo Raiol. E o povão? No show, houve um show. Onde foi o show? O show foi no Clube 29, que era aqui, e lá foi um show gratuito. Ele veio para ajudar uma entidade. Ele deu o cachê para a entidade. Eu não me lembro na época se foi o asilo. 66? 66, alguma creche. Eu não me lembro exatamente. Mas eu tenho uma vaga lembrança de que foi um show beneficente que veio porque pediram, a cidade pediu. Aí o que foi? No tete a tete, na casa do seu Vitório Bonfim, do meu tio Vitório, é a família aqui. Família, né? Puxa saco. Aqui é a Maria do Carmo, a Maria José, a Paula, minha irmã. Essa moça aqui não é parente, mas é a Heleninha Guzmão. Não sei se você lembra. Ela é irmã da Maria Antônia Guzmão, filhas do seu Guzmão. O seu Guzmão era professor, diretor de escola, tudo, e pediu para o prefeito deixar a filha entrar. Senhora. Essa sou eu, essa é a Márcia, minha irmã. Essa aqui é uma perucona daquela, não? Não, não é não, era um cabelão mesmo. Não vem, não. Olha aqui a outra de birote aqui, usava fazer um rolo aqui, punha bombril dentro e depois soltava o resto do cabelo para ficar armado. Era bombril mesmo, desfiado, que punha para ficar esse bolinho, esse ninho. O Aguinaldo ficou aí a noite toda? Ficou, foi embora no outro dia. Ficou na casa do meu tio Vitório, foi recepcionado lá. Próximo a ele lá? Isso aí eu não posso contar. Não pode contar. Não, porque aí compromete toda essa turma que toda tá aqui. Toda a família aqui. Loucas por Raiol. Na época era um cantor, era um ídolo, né? Era um ídolo. Isso aqui também é muito interessante. A gente, o Clube 29, que hoje já não tem tanto, e que não tinha muito, tinha muito e hoje não tem, eram concursos. Todo baile que o clube fazia tinha um concurso, tinha escolha de uma rainha de alguma coisa. Era interessante. Então, chamava a atenção da moçada, dos rapazes. Movimentava toda a sociedade. Nossa, era muito tempo antes, quem será que vai ganhar, quem será que vai se eleger. E era uma coisa muito bem feitinha, eles nomeavam as comissões, era uma coisa gostosa mesmo. E esse aqui, o concurso Embaixatriz do Turismo, esse também foi em 67. Conheço bem esse concurso. Isso mesmo. Não precisa contar exato, mas você conhece bem. Aqui sou eu. E nós com essas roupas... Olha o cabelo que ela tá aqui. Olha os cabelos comprido, liso. Você acha que era cabelo dela isso aqui? Cabelo da Maria Olga. O cabelo era meio crespo e nós não tínhamos o que tem hoje, as chapinhas e tal. Então a gente passava com o ferro. Quem tá ouvindo vai lembrar. A gente punha o cabelo na tábua de passar roupa. E a mãe passava a mãe ou a irmã fazia a chapinha, mas com o ferro quente. Sobre o cabelo, a gente punha um papel que deveria ser papel manteiga, mas a gente não tinha acesso a comprar o papel manteiga, pegava o papel que tinha até jornal. Eu me lembro uma vez que não tinha e a gente queria fazer a tal do alisamento, punha o jornal e alguém... Então a gente tinha que estar sempre de bem com a mãe, com a irmã, pra fazer esse serviço aí. Era uma chantagem, não dava. E era uma chantagem horrível, porque se você tivesse brigado durante a semana, você saía com o cabelo crespo, porque a irmã não fazia. Então aqui a gente tinha ido na cabeleireira, viu? Porque para ir no desfile tinha que ir na cabeleireira. Essas roupas eram das lojas. Das lojas que emprestavam. Que hoje, tem até hoje as lojas da Dona Luzia, Maradei, que é a loja Fonfon, e a loja da Dona Wanda Cosar, que também até hoje tem aqui no mesmo lugar, elas estão nos mesmos lugares. Aqui você está recebendo uma comenda do Valdir, doutor Valdir, que era presidente do Clube 29. Né? Aqui, por participação, quem ganhou este concurso foi a Helenilda Mussumessi. É essa aqui que dá para ver melhor, número 3 aqui. Tá, Helenilda? Embaixo, né? Embaixo, número 3, foi a Helenilda. Foi a Helenilda que ganhou. E você tá vendo o cabelo do mesmo estilo daquele outro nosso? Essa aqui é a Dora Matiense, o pessoal todo lembra. Morinha casou-se, mora em Araras. Esta é a Sandra Qualha. Eu, a Sandra Scheffer, que casou com o Tito Livre Sabatini, depois foi embora. De teatro aqui mesmo. Isso mesmo. A Helenilda Mussumessi. A Lilian da Perereca, tia Lilian da Perereca, e a Heloísa Fleury, que hoje é dentista e mora em Pirassununga. Mudou-se para Pirassununga, alugou a casa para a prefeitura colocar a escola de autistas ali, e ela exerce a profissão em Pirassununga. É mais ou menos o pessoal da minha época, que a gente toda vez eram as marmitas dos desfiles, que sempre estávamos lá. E caprichávamos, viu? As lojas colaboravam.
E esse aqui também, olha, essa aqui é um outro, mas esse aqui também é do Embaixatriz, para ver que mudava de roupa, né, gente, ó. Eram roupas diferentes, ó, tá vendo? Sapatinho, era o traje social, o traje isso, forte, o desfile, né? Era do mesmo porte só do de não tinha maiô? Tinha maiô, não? Maiô não, nós nunca desfilamos de maiô. Alguma coisa, mas na época tinha maiô, sim. Tinha, mas, sabe, o pessoal não ia, e se ia, pagava mico, então a gente não ia. Certo? Então, tinha essas histórias são muito boas para ser contadas, porque elas retratam, assim, uma leme de paz, né? Uma leme de, assim, uma leme tranquila, sabe? No seu entendimento, Leme hoje, se crescesse na normalidade, vamos assim dizer, não houvesse esse inchaço todo, era uma cidade para 40, 50 mil habitantes e tranquila? No máximo, né? Esse inchaço, essa chegada rápida aos 80 mil habitantes, foi esse inchaço da migração, né? E que mudou muito o perfil da cidade, mudou completamente. Mas eu acho que ela ainda tem oportunidade, ela deve voltar a encontrar a sua paz, a sua hegemonia própria, ela há de encontrar, sim. Eu acho que ainda há possibilidade. Isso aí é carnaval? Não. Isso aqui, por isso, eu disse para você, tudo que o Clube 29 fazia, o Clube 29 fazia com muita, assim, participação de todo mundo. Isso aqui é um baile junino, o clube fazia, e a gente dançava quadrilha. O Garibaldi ensaiava, o Nilson Braz ajudava a gente, ensaiava, marcava a quadrilha. E antes de ir para o baile, hoje o pessoal faz a saideira, não faz? Eles fazem a saideira. Nós também fazíamos, mas não chamava saideira, né? As meninas levavam os pratinhos de salgado, os meninos levavam os refrigerantes e sempre uma casa era sorteada. E antes de ir para o baile? Antes de ir para o baile. Até para a gente se trocar, porque as roupas eram mais ou menos iguais. Aqui, esse baile chamou-se Baile da Pipoca. E estas saias, as blusas eram brancas, as saias eram coloridas, uma de cada cor. Eu me lembro que a minha era azul turquesa, esta aqui era amarela. Eram vermelha, azul. E aí o que nós fizemos? Nós estouramos a pipoca e bordamos as saias com a pipoca estourada. Tinha que ter pipoca em algum lugar. Então cada uma fazia do jeito que queria. Você imagina bordar, gente, enfiar agulha na pipoca estourada e bordar tudo isso. Os meninos eram de caipira tradicional. Aqui quem está comigo é a Lucy Tessari, recentemente falecida, professora. Aqui é o Izzy Carvalho. E esse menino era filho de um ex-gerente do Banco Mercantil, que na época estava aqui, depois foram embora. Juninho, a gente chamava. Depois foram embora. Então você percebe que nós éramos, a turma era a mesma, né? O Izzy está sempre... E era agregada pelo pessoal, pelos filhos de gerente de banco que chegavam, pelo pessoal. Tudo com base dentro da escola, saía tudo ali dentro da escola, as programações todas. Então era muito boa essa época. O gerente de banco olhou com tanto ódio para mim aqui, não sei porquê. Eu sei porquê, bispo. Aqui. Isso também, hoje, os aniversários de 15 anos são também muito comemorados, com valsas e tudo. Naquele tempo também se fazia aniversário de 15 anos. Se fazia. E o Clube 29 teve uma época que as festas eram lá, né? Sim, teve. Debutantes, né? E nós vamos ter um agora no final do mês. Mas era todo ano. Agora deu uma parada, né? Agora nós vamos ter um no final do mês, com valsa, com tudo, aquela coisa do tradicional. Isso. Então, o que a gente fazia? Na casa da gente, né, na casa das pessoas, se comemorava os 15 anos. E o que a gente... o gosto da gente era agrupar a turma, né? Então, aqui é o aniversário de 15 anos, onde está toda a turma. Nós vemos aqui ao fundo o Travagim. Travagim está no Paraná hoje. O pessoal deve lembrar... desculpa, esse aqui é o Peru. Desculpa, eu me enganei. Desculpa, o Travagim está aqui. Aqui, ó, né? O pessoal lembra do Travagim, que foi embora, mora no sul, né? Hoje, irmão da Rita, Paraná, né? Irmão da Rita. Ao lado do Travagim, o Paulo Afonso de Moraes. Hoje assessor da Secretaria de Educação, assessor de gabinete da vice-prefeita, vamos falar bem claro. Aqui é o Eli Moraes, irmão dele, e ao fundo, aparecendo ali, está o Brucutu outra vez. O Oscar. O Oscar, que hoje está de volta em Leme, mora aqui, trabalha aqui. O Oscar é um poeta maravilhoso, né?
E numas oportunidades futuras a gente pode trazer, ele fazia acrósticos para nós e dava nos aniversários de presente. Ou então mandava pelo correio. Ele copiava de algum lugar. Pelo correio da escola. Imagina. Nossa, ele fazia acrósticos. O acróstico, né, é o nome da gente, as letras iniciais formam uma poesia e tal. E ele dava nos aniversários. Então a gente ficava apaixonada, né? Não tinha quem não gostasse. E ele usava um apelido, né, um codinome de trovador. Ele era o trovador. Então, quando a gente recebia, nós não sabíamos que era ele, nós viemos a saber anos depois. Então, o trovador foi a grande paixão de todas as meninas da época, porque ele fazia assim, ele era muito romântico. Vira e mexe, tinha flor em cima da carteira da gente, que o trovador deixava. Mas que sem graça. Cartas. Então, eu me encontrei com ele, eu gosto muito da mãe dele, é uma pessoa que eu tinha muita amizade com a família, Dona Isaltina, e eu vou lá. Às vezes eu vou lá. E um dia eu estava lá, nem sabia que ele estava de volta, aí ele apareceu e nós perdemos os horários naquele dia e ficamos lembrando. Ele também tem uma caixa, ele é um elemento interessante para me contar muita coisa boa também. Agora, nós estamos quase no fim, só para rapidamente aqui as jovens. Aqui. A Janete Pinto, a Liliana Violin, ali atrás, ó, de óculos, a Zezé Carvalho, que eu falei que hoje né? Atrás da Zezé, ela aparecendo a cabecinha, a Beatriz, filha da dona Guilmar Vila, que casou-se com Chimbica, isso. Com a Milton. A Milton, ela não gostava que falava Chimbica. A Ana Lúcia de Franja, Ana Lúcia que casou com o Paquira, a Regina Leite, que depois também foi embora daqui. Essa de cabelo, essa bem de franja, cabelo grande aqui na frente, ó. De roupa branca, na frente. É a Marisa Donadel, que casou-se com o Pedro, lembra? Hoje é dona de uma agência de multimídia em São Paulo, estão muito bem lá em São Paulo. A Maria Aparecida, do lado ali, de vestidinho preto, blusinha banha Tori, que casou-se com o Jiboia. A Lucy Tessari, que era da minha turma. A Lia Zene, a Lia de Camilo, que casou-se com o João Zene. E o Nelsinho Jimenez, e o Picolino, seu cunhado, Não, o Picolino para lá. Aqui. Isso. E o Nelsinho Jimenez ali. E essa criançada que eram parentes do aniversariante. Então, isso aí mostra que o Nelsinho Jimenez, eu não posso deixar de falar, a casa dele era sempre sorteada para saideiras. Aquela outra fotografia era na casa do Nelsinho. Então, era sorteada. Ele gostava muito Ele gostava muito, era ele, o irmão, que era o Nivaldo. E ali a gente não saía dali, estava sempre ali nas festas. Então, você perguntou como que era a época, os passeios nas festas. Eu fui muito feliz. Eu fui uma pessoa... Eu gosto até hoje, gosto de festa, gosto de baile, gosto de me divertir muito. E eu era uma pessoa que estava em todas mesmo. Tudo que aparecia. O meu pai, às vezes, queria barrar um pouquinho, mas minha mãe, com aquela facilidade, ela convencia e a gente ia. Isso minhas irmãs também, tudo. Agora, cada um segue o seu rumo, né? E eu acabei seguindo a política, nós nem falamos muito, eu acabei seguindo a parte da educação, que tinha que ser, e a política que hoje me satisfaz muito, me alegra muito, também me dá muitos aborrecimentos, me traz muitos aborrecimentos, muitos constrangimentos. Mas compensa no balanço. Mas compensa, no final compensa, porque o que a gente gosta, a gente faz com dedicação, né? Então tá bom. Olga, obrigado pela presença aqui, pelas histórias, você trouxe um arsenal todo aí, nós precisaríamos mais 1 hora e tanto aí para poder mostrar tudo, mas de qualquer forma, eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanharam gostaram da sua história, né? Não só da sua, mas também da cidade, relembrando pessoas aí interessantes, enfim, momentos que a gente não esquece realmente. Não, que a gente não esquece e que eu acho que faz a gente reviver. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar você e toda a equipe da TV SP2, TV Leme, pela ideia de realizar um programa dessa natureza. E estão de parabéns mesmo. E Leme tem muito para contar. Nós temos muita gente boa. Você tem um assessor aí que traz os nomes para você. Será o seu tio, né? Mas ele conhece muito também, muita história. E vocês estão de parabéns. E estou satisfeita em poder ter vindo e levar um pouco da minha época para a população. Muito bem. Obrigadão. Obrigada, boa noite a vocês. Esse assessor que ela está se referindo aí é o nosso colega aqui, que participa e nos dá um apoio muito grande, que é o Dr. Paulo Peixe. Ele é que ele dá a relação aqui para a nossa Priscila, que faz parte da produção, das pessoas que porventura possam vir aqui e dar o seu depoimento. Então, eu registro aqui a participação dele também, do Dr. Paulo Peixe. Olga, obrigado, viu? Um abraço. Um abraço para vocês todos, parabéns. Muito obrigada.
E chegamos ao final de mais um Nossa História, que hoje conversou com a vice-prefeita Maria Olga. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado e até o próximo, se Deus quiser.